Então tá, vamos começar então. Tá bem, então, obrigada de novo pelo convite. Eu sou a Leandra, eu acho que vocês já me conhecem, sou intensivista do Santo e do Moinhos. Vamos falar um pouquinho hoje sobre tanto neuroproteção quanto prognóstico pós-PCR pediátrica. Então, vou trazer um caso clínico para a gente organizar um pouquinho e pensar o que a gente faria com esse nosso caso em questões de manejo pós-parada. Então, temos o JP, que é um menininho de 1 ano e 6 meses, ele tem 15 quilos, é um menininho previamente rígido, que está atualmente com uma laringite, foi atendido no hospital, numa emergência pequena, e acabou sendo entubado nesse hospital, que não tem pediatra, e é uma cidade próxima da nossa UTI. O que eles relataram foi que o paciente estava com uma disfunção respiratória importante, hipoxemia, refratário ao manejo que eles fizeram lá, e optaram por intubar, então. Foram diversas tentativas de intubação sem sucesso, o paciente evoluiu para PCR, teve 18 minutos de reanimação, eles nos referiram no telefone quando passaram o caso que foi assistida o tempo todo, até que um anestesista conseguiu intubar o paciente, e o paciente teve retorno da circulação espontânea, então, depois de 18 minutos. O time refere que foram feitos 5 ciclos de compressões, 5 adrenalinas, recebeu soro fisiológico durante a reanimação, 40 ml por quilo, tinha acesso periférico, e o ritmo da parada foi a ESP, e eles referem que nunca foi chocável. Então, eles solicitaram transferência do JP para nosso TI, que a gente aceitou de imediato. Então, ele chega na nossa UTI, e os sinais vitais da chegada dele, então... Deixa eu só ver se eu... Ah, tá, eu pulei um slide. Então, ele foi trazido na nossa UTI pelo time de transporte, não teve relato de nenhuma intercorrência no trajeto, e ele chega aproximadamente 3 horas depois do retorno da circulação espontânea. Ele não tem nenhuma sedação contínua, mas ele vem recebendo bolos de mida, fenta e pancurônio mais ou menos a cada 30 a 40 minutos. Eles referem que ele dá uma mexida, tenta dar uma acordada, uma mexida pelo menos, e eles sedam então com essas 3 medicações. Ele tem um tubo 4.0 sem escape, que está bem fixado, e ele vem no ventilador de transporte, então, em modo assisto controlado com pressão controlada, 24/6, 24, 60%. E eles iniciaram uma adrenalina, então, depois do retorno da circulação, e tá uma dose agora 0,2 microgramas quilo minuto nesse acesso periférico. Os sinais da chegada, então, primeira coisa que a gente fez, a gente pediu para a enfermagem ver os sinais. A frequência cardíaca dele é 180, ele tem uma TA não invasiva de 92/65, a temperatura dele axilar é 35,8, a respiratória é 24 e satura 100%. A gente de cara já pediu para fazer uma gasometria, conseguiu uma coleta arterial, um pH 7,2, um CO2 31, um BICA de 13 e um PO2 de 280, e um lactato de 8. Ao exame neurológico na chegada, a gente calculou um Glasgow de 6, mais ou menos 1 hora depois da última sedação. As pupilas dele são mióticas e é difícil de avaliar a reação. A gente não sabe se é não reagente ou bradireagente, aquelas pupilas difíceis de se avaliar. Então, nesse momento, que situação que a gente está? A gente está num momento de síndrome pós-parada cardíaca, que na verdade é uma síndrome relatada, que nem eu botei ali do lado, tem um artigo no Circulation que descreve os itens da síndrome. Então, ela é composta por 4 principais fatores, que é a lesão cerebral anóxica, disfunção miocárdica pós-parada, uma resposta sistêmica à isquemia e reperfusão, e também a persistência da patofisiologia precipitante. O que isso quer dizer? Que o que quer que tenha levado ele à parada continua persistente assim que ele retorna à circulação espontânea. Então, esses são os 4 principais itens que a gente tem que manejar no momento pós-parada cardíaca. A gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles nos próximos slides. Então, o foco da nossa aula, na verdade, é a parte neurológica. Então, vamos falar um pouquinho da injúria cerebral pós-PCR. Aqui do lado eu coloquei uma imagenzinha, assim, falando das fases, né, da lesão cerebral, mas em resumo, em se tratando de pós-PCR, a gente considera que a gente tem 2 momentos de lesão cerebral. A lesão cerebral primária, que é a que acontece no momento da parada em si,
que é o momento de isquemia, que é um estado de hipoperfusão ou até de não perfusão que acontece durante a ressuscitação. E a gente tem a lesão cerebral secundária, que acontece depois do retorno da circulação espontânea e no momento da reperfusão. Em relação à lesão cerebral primária, não tem nada que a gente possa fazer pelo nosso paciente, porque ele teve a parada lá no outro hospital, a gente não participou da reanimação. Então, isso seria uma outra aula de como diminuir a lesão nesse momento que a gente não participou. Então, o nosso papel agora é focar na lesão cerebral secundária, que ela é potencialmente modificável, então, com cuidados intensivos. Então, em resumo, o nosso paciente JP, ele teve uma PCR, ele não retornou ao padrão neurológico basal, a gente viu que o Glasgow dele foi 6, ele não teve um acordar adequado assim que ele chegou quando ele já não estava mais com sedação. Claro que esse exame é prejudicado por sedação, porque ele vinha recebendo midifenta a cada 30, 40 minutos, mas por ele ter um Glasgow baixo, por ele não acordar, retornar, por ele continuar comatoso, a gente deduz que ele tem uma provável lesão neurológica. Então, qual é o nosso objetivo agora? É minimizar a lesão neurológica secundária e também minimizar a lesão de outros órgãos-alvos. Então, o que a gente pensa agora, o que eu vou fazer no meu cuidado de UTI para otimizar o manejo dele? E, além disso, uma coisa que, assim que o paciente chega, a gente já começa a pensar, é inevitável nós intensivistas pensando qual é o prognóstico desse paciente, vai dar boa, não vai dar boa? Então, por que é importante a gente saber o prognóstico? Porque a primeira coisa que a família vai querer saber é: meu filho vai viver, meu filho vai, o que eu tenho que fazer agora? E também outras pessoas ao redor vão querer saber o prognóstico. A psico, por exemplo, que está acompanhando a mãe, ela quer ter mais ou menos uma ideia. O médico assistente do paciente às vezes liga e pergunta o que está acontecendo. Então, é importante a gente ter essa ideia de um prognóstico. E também para a tomada de decisões. A gente quer evitar terapias fúteis. Tu não quer administrar uma terapia invasiva, dolorosa, custosa, num paciente que não tem chance de um futuro neurológico positivo. E ao contrário também, tu também não quer deixar de oferecer isso para um paciente que possa ter um prognóstico bom. Então, é um momento que a gente tem que tomar decisões, a gente tem que ter mais ou menos isso em mente. Então, a gente tem que pensar: tem algum achado do exame físico, de laboratório, de imagem, de eletro, que pode nos ajudar a ter uma ideia desse prognóstico? Então, isso também a gente vai ver ao longo dos slides. Então, o que a gente tem que fazer agora? Como eu já disse anteriormente, a gente tem que fazer um plano terapêutico. O nosso foco é evitar lesão neurológica secundária e lesão de órgão-alvo, que a gente não vai focar muito nos outros órgãos, hoje é mais o cérebro que a gente vai focar. Então, coisas que a gente geralmente faz em UTI, a gente vai fazer pensando na proteção cerebral dele. Então, ventilação, sedação, temperatura, investigações adicionais, exames, tudo isso. Então, vamos revisar o que a gente tem de informação sobre isso. Então, vamos começar com ventilação. Assim que o JP chegou, ele chegou no ventilador de transporte, a gente tem que transferir ele para o cérebro. Então, o que a gente pode fazer da ventilação que vai otimizar, vai diminuir a lesão neurológica secundária dele? Acho que a gente pode dividir a nossa ventilação em duas partes, tanto a oxigenação quanto a ventilação. Vamos começar falando um pouquinho de oxigenação. Lembrando que o JP chegou saturando 100% e a gente fez uma gaso logo na chegada que tinha um PO2 de 320. Então, sobre oxigenação, o que a gente tem de literatura para nos ajudar nesse momento? Tem estudos em animais sugerindo que tanto hipóxia quanto hiperóxia na fase de reperfusão aumentam a lesão cerebral secundária. Isso é bem provado, bem estabelecido, mas em animais. E o que a gente tem em pediatria de estudos clínicos? A gente tem também estudos que não são tão robustos, mas eles nos ajudam a nos guiar neste momento. Eu coloquei aqui 2 estudos. Um deles é um estudo multicêntrico, que associa tanto hipóxia, um PO2 menor que 60, quanto hiperóxia maior que 300, com maior mortalidade, quando comparado aos pacientes que tiveram normóxia, não sei se isso é uma palavra, mas enfim, oximetria normal. E um outro estudo também associou hipóxia, PO2 menor que 60, mas não a hiperóxia com maior mortalidade. Então, o que as evidências mostram? Que principalmente a hipoxemia é associada com piores desfechos e a hiperóxia também parece ser associada, mas a evidência não é tão robusta. Então, qual é a recomendação atual que a gente tem para os pacientes? É manter um PO2 normal,
que também nos estudos se difere um pouquinho o que é um PO2 normal. Ali, alguns falam entre 60 e 200, os adultos são mais restritos, eles falam de 75 a 100. Então, o PO2 normal, e sugere também a saturação entre 94 e 98. E por que 98? Por que não 100? Porque 100% de saturação pode ser tanto um PO2 150 quanto um PO2 de 400. Então, quando o JP chegou na UTI saturando 100%, mesmo sem saber o PO2 dele, a gente já pode ir diminuindo um pouquinho o FiO2 dele, porque ele provavelmente está com PO2 acima do que a gente quer. Então, mesmo que a gente não tenha gaso, que a gente muitas vezes não tem, né, gaso arterial, a gente mantém essa saturação ali pelos 90, no máximo 98. Se está 100%, a gente pode baixar um pouquinho para também não tentar hiperoxigenar ele. Então, o que eu faria pelo JP neste momento? A gente pode colocar ele no nosso ventilador já com uma redução gradual dessa FiO2 que ele está recebendo. Em relação à ventilação, o que a gente sabe sobre o CO2 no cérebro? Então, o nível de CO2 no sangue altera a perfusão cerebral. A hiperventilação, que seria um CO2 baixo, causa vasoconstrição cerebral e menor fluxo cerebral. E a hipercapnia, que seria um CO2 alto, causa vasodilatação e aumento do fluxo cerebral. Então, com essas informações, a gente pode se guiar mais ou menos o que a gente quer fazer com o nosso paciente. Temos estudos em pediatria? Tem um estudo prospectivo multicêntrico, tem outros estudos também, mas eu coloquei só um, que associa a hipercárbia, um PCO2 maior que 50, e hipocárbia, PCO2 menor que 30, foram associados a maior mortalidade quando comparados a um PCO2 normal. Então, qual é a recomendação atual de pediatria? É manter um PCO2 entre 35 e 45 após PCR pediátrica. Então, o que a gente quer fazer pelo JP é deixar um PCO2 entre 35 e 45. Só que a criança pós-parada não é. A gente não tem. O PCO2 não é o único fator que a gente tem que ajustar. O nosso paciente aqui, relembrando a gaso dele, ele tem um BICA de 13, ele tem uma acidose metabólica, ele tem um lactato alto, então provavelmente secundária a isso. E ele tem um pH de 7,20, que é acidótico, não é extremamente acidótico, mas a gente também não quer que esse pH seja menor do que isso, até porque esse paciente provavelmente vai ter comprometimento hemodinâmico e baixar o pH dele, então vai alterar isso. Então, a gente tem que sempre considerar a acidose metabólica. Por exemplo, para o nosso paciente, se a gente quiser um PCO2 de 35, a gente teria que hipoventilar ele, o que não faz sentido neste momento num paciente que já está acidótico. Então, talvez a gente tenha que tolerar o CO2 dele ali no limite inferior, e aos poucos, conforme a acidose metabólica for resolvendo, a gente tenta objetivar um PCO2 de 35 a 45. O mesmo pode acontecer com um paciente com bronquiolite, com doença respiratória, por exemplo, que tu não vai conseguir atingir um CO2 ideal, talvez tu consiga atingir as custas de uma ventilação não protetora, né? Então, talvez tu tenha que tolerar um PCO2 mais alto. Então, também tem a questão do clínica e do nosso bom senso de objetivar esse CO2, mas também sem prejudicar o paciente. Então, considerar acidose metabólica ou doença pulmonar. O modo ventilatório, pelo que eu investiguei e pela literatura atual, eu acredito que não tenha evidência de um modo ventilatório que seja superior ao outro. Então, na verdade, a gente pode escolher o modo ventilatório que a gente seja mais confortável, que a gente tenha mais domínio, né? E o nosso paciente, por exemplo, ele veio em pressão controlada, assisto controlado, pressão controlada, 24/6, 24/60, então seria possível manter essa ventilação. Muitas vezes no pós-parada, como a gente quer manter um CO2 mais estável, a gente tende a, às vezes, ventilar por volume, porque a gente, por volume, consegue manter talvez um volume minuto mais estável, um CO2 mais estável, mas não tem evidência de que um seja superior ao outro. E esse é um paciente que ia se beneficiar de ter capnografia. Quando a gente tem na unidade, esse é o tipo de paciente que a gente tenta colocar para evitar subidas e quedas do CO2 sem que a gente note. Mas lembrar também que estado de baixa perfusão altera, né, a capnografia. E o espaço morto alveolar, principalmente nos pacientes que vão ter alguma doença pulmonar, também pode alterar a capnografia. Então, usar a capnografia, mas nunca isoladamente, sempre acompanhada de uma gaso e ver mais a tendência do que o valor absoluto. Então, tá. Então, em resumo, o que a gente faz pelo nosso paciente? Eu acho que nesse momento a gente poderia manter os mesmos
as mesmas pressões e frequência ventilatória, a gente poderia, ao longo do tempo, conforme a acidose metabólica dele se ajustar e focando nesse PCO2 de 35 a 45. Então tá, já decidimos a nossa ventilação, agora a gente tem que ver, ele tá correndo uma adrenalina, né? A gente tem que decidir que pressão arterial a gente quer para ele, até para desmamar a nossa adrenalina ou aumentar a nossa adrenalina se precisar. Então, relembrando dos 4 itens da síndrome pós-parada cardíaca, 2 deles envolvem a parte hemodinâmica, um é disfunção miocárdica pós-PCR, que ocorre mesmo em causas não cardíacas de PCR. O início é logo após o retorno da circulação espontânea, mas o pico é em 8 horas, em geral melhor em 48 a 72 horas. É caracterizada por um débito cardíaco baixo e uma hipocinesia global. Então, essa disfunção vai também atrapalhar um pouquinho o nosso objetivo da pressão arterial-alvo. E também esse paciente, outro item da síndrome pós-parada é a resposta sistêmica, que funciona como uma CIRS, então ela pode causar vasoplegia e hipotensão. Então, lembrando que esses 2 aspectos podem nos atrapalhar um pouquinho em relação a atingir a nossa PM-alvo. Eu só vou acender minha luz que tá ficando escura aqui, eu não tô enxergando. Pronto. Então, temos estudos em pediatria sobre a melhor pressão para esse paciente, temos alguns. Todos esses estudos associaram, assim, pressões mais baixas e pressões mais altas com desfecho, mas nenhum deles, assim, responde à pergunta qual a pressão que a gente deve objetivar para aumentar sobrevida, né? E não sei nem se essa resposta existe, mas o que a gente tem de estudo? Esse primeiro que eu coloquei ali associou, né, que nas primeiras 6 horas após o retorno da circulação, manter uma PM maior que 10, uma sistólica com percentil 10, maior que percentil 10, e uma diastólica maior que percentil 50, foi associada a maior sobrevida e melhor desfecho neurológico. E o segundo estudo, que é mais antigo, que eu acho que é mais onde as nossas recomendações se baseiam, mostra que nas primeiras 6 horas após o retorno da circulação, uma sistólica menor que o percentil 5 foi associada a maior mortalidade e pior desfecho. Então, o que a gente tem de evidência é que pressões abaixo do percentil 5, pressão sistólica abaixo do percentil 5 ou 10 foi associada a pior desfecho. Então, qual é a recomendação atual que a gente tem? É manter uma sistólica maior que o percentil 10 em pacientes pediátricos pós-PCR. Então, o que a gente vai fazer pelo nosso paciente? Na verdade, ele já está acima dessa pressão, mas um paciente que estivesse abaixo, qual é a recomendação de como a gente atinge essa pressão-alvo? Deve ser atingida tanto com administração de fluidos quanto inotrópicos. E não tem uma recomendação específica sobre o inotrópico ser superior ao outro, tem relato de adrenalina, noradrenalina, dopamina, então não existe um estudo mostrando uma droga específica sendo superior à outra, então a gente pode usar um inotrópico ou um vasopressor que a gente defira para atingir essa pressão, mantendo em mente que esse paciente vai ter uma disfunção miocárdica, provavelmente em relação à síndrome, então usar uma droga que seja inotrópica é recomendado. Esse é um paciente também que seria ideal ter uma PM invasiva, para a gente acompanhar de perto e fazer um controle mais restrito dessa pressão. E lembrando que a pressão não é só um número, mas é uma pressão de perfusão para os nossos órgãos. Então, a gente pode ver se essa pressão está sendo suficiente, vendo como que os nossos órgãos estão sendo perfundidos. Então, tem outras coisas que a gente pode avaliar, por exemplo, saturação venosa, lactato, diurese, NIRS, o que a gente tiver disponível, a gente pode lançar a mão para também nos ajudar a definir uma pressão adequada. Então, o que a gente vai fazer pelo nosso paciente, o JP? Ele tem 1 ano e meio, tem várias formas, tem gráficos, né, mas tem essa fórmula que a gente pode usar quando a gente está rapidinho na beira do leito, que é 65 mais 2 vezes a idade seria o percentil 5 da sistólica. Então, fazendo essa conta rapidinha para o nosso paciente, 68 seria a sistólica, percentil 5 para ele, e ele está com uma adrenalina 0,2, ele está um pouco taquicárdico também, então acho que ele se beneficiaria da gente devagarinho e diminuindo essa adrenalina dele. Lembrando que ele ainda não chegou no auge da disfunção miocárdica dele, então talvez seja bom deixar essa adrenalina ali por perto, porque talvez ele precise aumentar quando a disfunção miocárdica dele chegar num momento mais grave.
Sedação, então já definimos a ventilação, definimos a nossa droga vasoativa e agora a gente vai definir qual sedação que a gente vai deixar para o nosso paciente. Nem sempre a gente precisa sedar o paciente pós-parada, mas a sedação ela faz parte de um tratamento pós-PCR. Então a gente viu lá que o nosso paciente tinha Glasgow 6, com isso a gente suspeitou, né, que ele tem uma lesão neurológica, então a gente vai fazer para ele esse tratamento pós-parada cardíaca. Então, nesse paciente, a sedação se aplica bem. Então, ela pode reduzir a demanda metabólica e pacientes, por exemplo, que a gente está controlando temperatura ou pacientes que tenham espasticidade, agitação, ela também vai diminuir a demanda metabólica do paciente, prevenindo a injúria cerebral secundária. Qual é a desvantagem de sedar esse paciente? A gente vai perder, né, alguns itens do exame neurológico que a gente poderia examinar o paciente e ver como é que ele está evoluindo neurologicamente. Quando a gente seda ele, a gente perde um pouquinho disso, mas eu acho que o benefício da proteção cerebral nesse momento é maior para o paciente que tem suspeita de lesão cerebral significativa. Quanto ao sedativo, na verdade, tanto em pediatria quanto em adultos não tem muita orientação de qual exatamente a gente tem que usar. Em pediatria, não encontrei estudo sugerindo sedação específica. Em adulto, tem vários relatos de combinação de opioide mais benzodiazepínico, mais recentemente Precedex, e também os adultos usam bastante Propofol. Então, eu acho que todas essas sedações a gente poderia utilizar. Pensando o Propofol como um benefício, o fato de a gente poder acordar esse paciente rapidamente, caso tu esteja na dúvida, assim, do exame físico. Então, medicações de ação curta tem esse benefício, tu pode parar, examinar o paciente e voltar, enquanto os de ação mais longa a gente perde um pouquinho essa possibilidade. Mas não existe uma indicação específica para sedação, e acho que também vai depender de outras coisas, por exemplo, perfil hemodinâmico do paciente, tu não quer uma droga muito hipotensora, então tem todos esses itens também para a gente avaliar antes de escolher o sedativo. E bloqueio neuromuscular, ele é usado... Vocês estão me ouvindo? Sim. Acho que minha cara congelou ali. Agora foi. Bloqueador neuromuscular, ele pode ser utilizado, ele é utilizado em alguns casos pós-parada, por exemplo, pacientes que a gente está fazendo controle de temperatura. Estou falando de controle de temperatura que eu vou falar daqui a pouco. Ele ajuda, por exemplo, a manter essa temperatura baixa. Mas o uso de bloqueador neuromuscular ele pode estar associado a excesso de sedação ou pouca sedação, como em todos os outros casos, né? E ele também pode mascarar convulsões, que é uma coisa importante que pode acontecer no pós-parada. Então, a gente pode usar o bloqueador neuromuscular, mas tendo isso em mente. Falando em convulsões, então, o que a gente sabe sobre convulsões pós-parada cardíaca? Tem uma incidência relativamente alta, então, 10 a 50% dos pacientes que permanecem comatosos após o retorno da circulação espontânea podem. A incidência é 10 a 50% de crise convulsiva, mas até metade dessas crises são subclínicas. Então, o paciente pode ter tanto crises clínicas, né, que a gente vê, e subclínicas que a gente só enxerga por eletro. Idealmente, num mundo perfeito, ideal, a gente teria um eletroencefalo, então algumas recomendações, alguns guidelines sugerem, nas primeiras 24, 48 horas pós-parada, esse paciente ter eletro contínuo, que a gente ainda não tem aqui, talvez no futuro, mas isso também não impede que, assim que possível, a gente faça um eletro normal, o nosso eletro na beira do leito, nesse paciente que a gente está na dúvida se pode ter crise convulsiva ou não. Por que a gente se preocupa com crises? Porque elas aumentam a demanda metabólica, aumenta a lesão cerebral secundária, e elas devem ser tratadas, então, de forma agressiva no momento pós-parada cardíaca. Elas, apesar disso, apesar da recomendação ser tratar ela, não tem uma evidência robusta da associação do tratamento das crises com desfecho, mas tem estudos em andamento e é recomendado que se trate. O melhor medicamento para isso também não tem relatos de tratamento com várias medicações, com quepra, fenitoína e benzodiazepínico, e nenhum parece ser superior ao outro no tratamento da crise pós-parada cardíaca. E não existe evidência suficiente para indicar profilaxia para crise em pacientes pós-parada cardíaca pediátrica. Então tá, então para o nosso paciente, ele vinha recebendo fentanil e midazolam, a gente pode manter esse esquema, a gente pode usar Precedex, que é uma droga que a gente também está acostumado, então isso vai depender da rotina do serviço e do que a gente quer utilizar naquele momento. Então, a temperatura.
hipotermia, eu botei ali, a gente sabe do nosso conhecimento, assim, que não se indica hipotermia pós-parada, mas é um assunto ainda bastante discutido e alguns estudos em andamento sobre hipotermia estão acontecendo, então talvez a gente tenha no futuro novas recomendações. Então, vou falar um pouquinho da hipotermia. Temos alguns estudos de hipotermia, tem um estudo grande, né, que acho que é de 2015, 2016 em pediatria, que foi onde se definiu realmente que não é para fazer hipotermia em criança. Não é que não é para fazer, mas é que não mostrou benefício em relação à normotermia. Então, é o TAPCA Trial, que ele é dividido em duas partes. Ele teve a parte de parada intra-hospitalar e a parte de parada fora do hospital. Então, o estudo foi dividido em 2 grupos. Falando um pouquinho da parada intra-hospitalar, o estudo foi interrompido no meio do caminho por futilidade, por não mostrar nenhum benefício de manter o paciente em hipotermia em relação à normotermia. Lembrando que esses pacientes, o grupo controle, não tinha uma temperatura liberada, ele estava num controle térmico, mas para normotermia, 36 a 37,5. Então, esses pacientes se evitou a hipotermia também. Então, foi parado na metade, e o grupo de parada fora do hospital foi um estudo que foi terminado. Não teve diferença significativa no desfecho neurológico, mas a diferença foi de 12% a 20%. Então, o desfecho neurológico foi mais positivo. O P não é significativo, mas eu acho que esse número 12 versus 20% levantou questões se o estudo tinha pouco poder ou se o tempo de hipotermia poderia ser um pouco diferente. Então, tem um estudo grande em andamento em pediatria que está avaliando hipotermia em pacientes com parada cardíaca fora do hospital, tentando tempos diferentes de hipotermia. Se eu não me engano, é de 24 a 96 horas. Então, e alguns centros fazem. Deixa eu botar aqui na recomendação. Apesar de não ter tido benefício, a recomendação atual para pediatria é que em pacientes pediátricos pós-PCR a temperatura central deve ser mantida menor que 37,5. Não existe dados suficientes para indicar ou contraindicar a hipotermia terapêutica. Então, por alguns centros acreditarem nessa melhora, tem centros que fazem hipotermia terapêutica, e não está errado, mas também não parece ter benefício em relação à normotermia. Então, o que a gente vai fazer com o JP? Ele chegou com 35,8, que é bom. Não quero esquentar ele, não quero sair correndo e esquentar ele. Acho que é uma temperatura adequada para o momento. Lembrando que ele tem uma laringite, então ele tem um quadro viral. E o pós-parada ele também pode fazer febre em função disso. Então, a gente não quer que ele faça febre. Então, a gente vai fazer um controle rigoroso de temperatura. Idealmente, eu acho que as nossas UTIs agora estão tendo mais, né? O colchão de normotermia, que tu mantém o paciente lá, o próprio colchão faz o seu trabalho de aumentar e diminuir a temperatura, a gente coloca um controle de temperatura central, em geral esofágico. Então, idealmente, se o serviço conta com isso, esse é um paciente que a gente quer usar um colchão de normotermia para evitar, principalmente, hipertermia. Então, para o nosso paciente, se disponível, a gente vai colocar ele no colchão de normotermia. Acho que eu objetivaria 36 a 37. Não me aventuraria a hipotermia, mas também não estaria errado caso alguém quisesse colocar o nosso paciente em hipotermia. Tá, e bom, a gente já decidiu então as principais coisas: a temperatura, ventilação, drogas vasoativas, sedação. E o que a gente sabe agora, o que a gente vai falar para as pessoas, para as famílias e para os médicos assistentes, e como é que a gente vai pensar nesse prognóstico para tomar as nossas decisões. Então, diversos fatores pré-PCR, intra-PCR e pós-PCR já foram associados com prognóstico neurológico. Aqui do lado eu coloquei uma lista de vários itens que já foram estudados em relação a prognóstico. E o que os estudos falam é que é muito difícil prognosticar o paciente pós-parada, e que para evitar, não se deve usar um único achado, um único item para fazer um prognóstico. Então, em geral, é um conjunto de exame físico, mais exame laboratorial, mais exame de imagem, que a gente pode, talvez, somando tudo isso, prognosticar esse paciente. Tem um estudo que saiu esse ano, ou, peraí, 24, né? Que inclusive faz parte daqueles que a Vero vai nos apresentar, então já estou fazendo um spoiler, mas que são, acho que, os melhores do ano. E esse estudo eu achei interessante porque ele testou a habilidade de diferentes testes para predizer desfecho neurológico positivo em pós-parada pediátrica, então bem no nosso tema.
o que esse estudo fez? Na verdade, é uma revisão sistemática, né, de vários estudos, para predizer desfecho neurológico positivo, ele usou uma taxa de falso positivo de 30%, menor que 30%. O que isso quer dizer? Que uma baixa probabilidade de predizer um desfecho positivo em pacientes que têm um desfecho negativo. Eu estou falando isso porque depois vai falar um pouquinho do desfecho negativo, em que essa taxa de falso positivo é muito menos, é tolerado um valor muito menor. Então, em resumo, o que esse estudo achou, o que essa revisão sistemática achou que é associado a melhor prognóstico? Uma resposta pupilar bilateral nas primeiras 12 horas, o componente motor da escala Glasgow maior que 4 em 6 horas, um potencial evocado presente bilateralmente 24 a 72 horas, fusos de sono no eletro, um traçado de base contínuo e ressonância normal entre 4 e 6 dias. Então, aqui tem até um desenho, né, que ele mostra com o tempo, no dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, o que mostrou melhor, quais os fatores, né, que foram associados a melhor prognóstico. Então, exame pupilar, um Glasgow motor e um eletro adequado foram associados a melhor prognóstico, lembrando que sempre, nunca um deles isolado, sempre como um grupo de fatores. E a predição do desfecho negativo, que eu acho que é o mais importante para a nossa tomada de decisões, né? Porque tu não vai oferecer. Porque o problema de. O risco de tu predizer positivamente um desfecho não te traz tantas consequências. Por exemplo, talvez tu vá investir num paciente que acabe com um desfecho ruim, mas predizer um desfecho pessimista falsamente, eu acho que tu pode deixar de oferecer terapias para um paciente, acho que isso é mais grave, então a gente se preocupa mais. Então, para esse teste, esse estudo, essa revisão não foi publicada, mas ela está no site do ILCOR, então tem a revisão sistemática lá, que é feita similar à anterior, só que para desfecho negativo. Então, para isso, se tolerou uma taxa de falso positivo menor que 1%, justamente para que a gente não dê um prognóstico pessimista para um paciente que vai acabar tendo um prognóstico bom. Então, em resumo, o que esse estudo mostra? Que uma ausência de reflexo em relação ao exame físico, reflexo pupilar, nas primeiras 24 horas, de 1 a 24 horas, não teve uma taxa de falso positivo suficientemente baixa para a gente usar esse exame. Então, a ausência de reflexo pupilar, ela só teve uma taxa baixa entre 48 e 72 horas. Então, em resumo, a gente não deve usar a ausência de reflexo pupilar nas primeiras 24 horas para predizer desfecho negativo. E o Glasgow também, nas primeiras horas, teve uma taxa de falso positivo alta, ou seja, o risco da gente dar um prognóstico pessimista para um paciente bom usando o Glasgow nas primeiras horas é alto. E a resposta motor, então, ela só foi ter uma taxa de falso positivo adequada para predizer desfecho negativo depois de 72 horas. Ou seja, exame pupilar e Glasgow não são ideais para predizer desfecho neurológico negativo nas primeiras 24 horas. Outros exames também, exame de imagem. Vocês estão me ouvindo? Sim, tudo certo. De vez em quando dá uma congelada. Ainda sobre predição de desfecho negativo. Exames de imagem. Tomografia com uma perda de diferenciação branca-cinzenta nas primeiras 24 horas foi considerado adequado para predizer desfecho negativo, e uma ressonância com lesão isquêmica extensa em 72 horas também. Então, em relação a exames de imagem, talvez a tomografia seja o exame que talvez mais precocemente se mostrou adequado para predizer prognóstico, quando tem essa perda de diferenciação branca e cinzenta. E eletro também, em geral, os achados do eletro foram adequados para predizer desfecho negativo mais tardiamente, entre 24 e 72 horas, que é a presença de status, surto-supressão e descarga epileptiforme periódica generalizada. Então, também ali nas primeiras 24 horas não seria o ideal tu fechar um prognóstico negativo pelo eletro. Ou seja, tanto tomo quanto ressonância quanto eletro não são ideais para predizer desfecho neurológico negativo precocemente. Talvez a tomografia seja o exame que mais precocemente se mostrou adequado, mas também em 24 horas. Ou seja, eu acho que a grande mensagem desses estudos é que a gente deve evitar um prognóstico precoce.
Então, as primeiras 24 horas a gente não tem muito como saber. Claro que tem achados, por exemplo, achados de exame físico que nos levam a pensar em morte cefálica, por exemplo, achados evidentes de mau prognóstico, sim, mas quanto aos achados que a gente mencionou anteriormente, a gente não deve usar eles para predizer um prognóstico de forma precoce. Então, qual é o melhor momento para a gente ver, né, qual é o prognóstico desse paciente? Entre as primeiras 24 e 48 horas não seria o ideal usar exame físico, laboratorial e de imagem para predizer o prognóstico. Talvez 72 horas seja o momento ideal para a gente começar a pensar em fazer um exame de imagem e usar o nosso exame físico e eletro para predizer o prognóstico desse paciente. Então é isso, gente. Estava dando uma palminha antes de falar. Deixa eu botar aqui. Essa parte final ficou um pouco confusa, porque eu demorei também. Não achei. Eu, Não achei. eu demorei para entender o que os estudos queriam dizer, mas eu achei bem interessante, porque acho que a gente tende a ver de cara, assim, ai, olha, esse paciente tem um Glasgow ruim, esse paciente, a pupila não está mexendo, e no estudo mesmo eles mencionam que isso está associado a pior atendimento do paciente, né? Porque no momento que tu acha que esse paciente não vai ficar bem, eu acho que o atendimento fica prejudicado. Então, eu acho que a gente tem que tirar isso da nossa mente de usar esses itens para predizer prognóstico que, na verdade, está errado. E às vezes a gente usa o nosso feeling, assim, mas às vezes o nosso feeling não está tão certo. Então, eu achei bem interessante mostrar que não é o momento de fazer um prognóstico ali no início. Sim, é exatamente o que eu ia dizer. Eu achei, concordo contigo, eu acho que o principal é muito bom, parabéns pela aula. Realmente a gente, por vezes, leva muito a sério alguns sinais e alguns exames, e que, na verdade, que os trabalhos mostram, pelo que tu mostrou, é melhor a gente esperar um pouquinho para poder fazer isso com mais segurança, né? A única coisa que eu pensei quando tu falou ali da normotermia, né, também não tem nenhuma evidência que mostra que a hipotermia seja pior, então tem alguns centros que optam por fazer. Não sei se tu concorda, mas a dificuldade que eu vejo, eu sinto que a hipotermia traz uma dificuldade extra, que é a do conforto, assim, e aí causa mais tremor, daí tu ceda mais, às vezes tu Sim. para poder manter em hipotermia, então acho uma balança meio difícil, assim, né, tipo, sendo uma coisa que não tem evidência, eu acho que ela traz uma dificuldade maior para o manejo, não sei se tu concorda. Eu concordo, eu até não, porque em geral a gente faz recomendações baseadas em estudos. O que me deu a sensação é que talvez as pessoas não acreditaram suficientemente nesse estudo e acham realmente que a hipotermia, isso que eu penso que talvez faça com que as pessoas continuem usando e recomendando, por isso que estão fazendo outro estudo. Porque eu acho que não faz o menor sentido. Eu não li bem esse estudo, mas teve mais efeito adverso também, teve mais coagulopatia, teve, acho que, hipocalemia. Então, eles tiveram mais, não efeito adverso que levasse a pior desfecho, mas coisas, assim, de manejo de UTI. Então, eu também eu acho estranho. Mas eu penso que é isso, assim, eu acho que talvez as pessoas ainda acreditem que possa funcionar e por isso estejam dizendo, tanto faz e continuam usando porque talvez seja o feeling que ajuda, mas que não conseguiu comprovar com estudos. Eu ia falar, não sei como é que é lá fora, Leandro, mas também aqui eu acho que uma coisa que a gente tem dificuldade é. Tu diz que não pode passar de 37,5 quando vê o paciente está fazendo febre, ninguém nem te avisou. Acho que também dizer que tem que ficar baixo, às vezes é mais fácil de garantir que não vai subir. Não sei se é. Sim. E aí acaba sendo uma coisa de pragmatismo de custo-benefício, assim, o que é pior? Eu lidar com os prejuízos da hipotermia ou ter a chance do paciente fazer hipertermia, né? Que é o que a gente sabe que é ruim. Porque várias vezes a gente, não, até pós-parada não pode, lá no Conceição que a gente não faz efetivamente a hipotermia, né? Não pode passar de 37 a temperatura. Quando tu vai ver, tava lá, 37,8, 38. Poxa, tá vendo que não pode, ninguém avisou. Então, acho que às vezes é uma coisa de e que nem eu falei ali. Uma hipotermia para obrigar que não faça febre. Isso. É uma coisa que vai entrar no radar da enfermagem, eles têm que cuidar, eles vão ter que cuidar isso, porque senão eles, fez febre, depois eles veem que fez febre.
Lembrando que esse estudo, os hipotérmicos foram comparados com os normotérmicos estritamente controlados, nenhum passou de 37,5, então não quer dizer que... então aqui a gente é mais relaxado, né? Tipo, relaxado eu digo permite uma temperatura maior, a gente não faz controle muitas vezes de temperatura central, fica vendo axilar de 1 hora, então concordo, Gabi, que talvez essa restrição, talvez a gente tem que estar 36, e daí a gente define que tem que estar 36, e eu acho que o 37,5 me incomoda um pouco, porque já é quase lá, então me incomoda dizer que esse paciente possa estar com 37,5, eu prefiro dizer, tem que estar 36, 36,5, porque daí a gente controla mais. E se tem o colchão para controlar, muito melhor, né, porque daí a gente não precisa da enfermagem ficar lá ativamente controlando, né. Mas alguém quer fazer algum comentário? Começo de ano a galera tá meio tímida, né? Achei ótimo, Leandra, excelente. Essa coisa do prognóstico, acho que é tri importante. A gente, com boa noite, pessoal. Acho tri importante a gente conversar sempre. Então, achei muito bom. E essa história das 72 horas para lesão hipóxica isquêmica no geral, né? Eu acho que é um estudo que vem com bastante informação. Tu conseguiu ver alguma coisa que fosse controlado dessa questão de tipo temperatura, algo que fosse mais importante de ser feito, ou é uma soma de tudo, assim? A temperatura se sobressaiu, por exemplo, a coisas de glicose, é o conjunto geral, assim. Eu acho que não, eu não... Porque esse estudo ali do prognóstico, ele fala da soma, mas eu não achei alguma coisa assim que fosse superior a outra. Tá, Eu acho que o que eles mais batem na tecla é sempre a temperatura, né? Mas o CO2, a oximetria, parece não ser tão relevante quanto ler sobre, parece que sempre falam mais temperatura. Tá. Eu acho que também até porque é um assunto mais polêmico, que as pessoas gostam de falar, né? Que tem estudo acontecendo, né? Eu acho que CO2 e oximetria já está bem estabelecido e era isso. E acho que temperatura é uma coisa mais... Então, mas não sei se a temperatura é tão mais importante, eu não acho que não tem, até porque é difícil comparar, né, um com o outro, então quando a gente aplica tudo. De modo geral, continuam os mesmos cuidados, tipo pós-TCA de neurocrítico, né? E aí sempre se sobressai a história da temperatura, porque teria uma terapêutica mais efetiva para isso, né? Faz sentido. Só fiquei raciocinando. Sim. Uma coisa que eu procurei e não encontrei também, que eu sempre tenho essa dúvida, é quando acordar o paciente, assim, tipo, a gente sedou, e aí quanto tempo de sedação, né? E isso não tem muito escrito, assim, revelar, 12 a 24 horas, mas os pacientes em hipotermia, eles ficaram 72 horas sedados, então muitos estudos estão em pacientes que ficaram mais tempo sedados, então isso é uma dúvida que eu acho que todos nós temos quando acordar esse paciente com segurança, mas que ainda não foi bem respondida, assim, mas é uma coisa que eu sempre acordo hoje, acordo amanhã, essas 24 horas a mais de sedação vai trazer algum benefício ou só malefício da ventilação, então isso eu não encontrei muito a resposta, assim. É difícil, né? Porque eu pensei assim, mas talvez como a gente só vai conseguir prognosticar melhor depois de 72 horas, será que não deixar ele mais sedado 72 horas? Mas nada a ver, né? Porque não necessariamente se ele tem um prognóstico melhor, ele precisaria ficar sedado, então talvez daí tu tá trazendo... Então, eu acho que vai da impressão de gravidade do paciente, né? De nível de edema cerebral também, que a gente não fica fazendo tomo seriada, mas eles às vezes evoluem com edema, então, mas é uma resposta, eu acho que ainda a ser respondida. Sim, não. Mas eu acho que, respondendo a nossa dúvida, assim, né, prognóstico possível ou impossível, eu achei positivo, assim, porque eu acho que o de resposta final é assim, a gente não se afobar, não se fincar muito nas coisas nas primeiras 24 horas, vai fazer com que a gente cuide melhor desse paciente nesse momento que é crítico, sem ter grande certeza sobre prognóstico, assim. Claro, acho que, falta evidência robusta de um monte de coisa, mas com o que tem até agora, eu acho que a gente consegue tirar uma liçãozinha boa, assim. E num dos artigos que eu li também falava de que esses estudos todos é desfecho neurológico na alta, tipo, um mês depois.
e que agora tem mais estudos acontecendo em clínicas pós, que daí a gente vê que essa criança continua evoluindo. Então, também tem isso, a gente está vendo o desfecho na alta, mas que talvez o desfecho dessa criança daqui a 2 anos seja mais importante do que o desfecho, porque a gente, como a gente sempre diz, criança surpreende, né? Então, é difícil a gente... Mas eu acho interessante esse segmento pós para, às vezes, essa coisa lá inicial, esse achado inicial, pode predizer alguma coisa lá daqui a 2 anos para o desfecho funcional da criança, né? Sim. Doutora Helena? Oi, boa noite. Boa noite, Ellen. pessoal. Bom estar aqui com vocês. Leandra, parabéns, estava excelente. Eu achei realmente essa questão do prognóstico, da gente não se afobar para prognosticar, foi, assim, muito legal que tu apresentou. E uma questão que a gente fica, muitas vezes, a gente tem, assim, os mais antigos, principalmente, né, que eu me encaixo, claro, que é a questão, a criança ficou 18 minutos parada, 20 minutos parada, 15 minutos parada, a gente pensa, às vezes, aquilo que a gente falou, tipo, tu pensa, não, esse paciente já não tem jeito, né, ficou parado um tempão, e cada vez tem mais estudos mostrando, né, que a parada assistida com uma boa reanimação, os pacientes têm um desfecho neurológico melhor, né, então isso, os últimos estudos até, nas últimas coisas da American Heart, mostra isso, né, então quer dizer que os pacientes que têm uma parada com reanimação com qualidade, não tem como saber, né, mesmo uma parada prolongada, o desfecho tem melhorado muito, né, eles têm tido sobrevida e com prognóstico favorável em torno de 50% a 70% das paradas intra-hospitalares, principalmente, né, nos estudos pediátricos. Então, acho que é isso, assim, acho que a gente tem que cuidar do paciente, de qualquer paciente pós-parada, como se ele tivesse todas as chances de melhorar, né, e focar nessas coisas que tu colocou muito bem, né, é a questão que eles focam muito na normotermia, que eu ainda defendo a normotermia, não me convenci ainda que a hipotermia seja melhor, talvez daqui a pouco tenha, né, a normotermia, a normoxemia, a normocapnia, então, a gente tentar deixar esse paciente o mais estável, com os parâmetros mais estáveis possíveis, né, normotenso também, né, e focar muito e sem pensar em prognóstico nessas primeiras horas, com certeza. Excelente, parabéns, muito bom. Sim, verdade, né, bem lembrado disso. Nada que tu trouxe fala sobre prognóstico correlacionado com tempo de parada, né? Isso, eu até ia colocar, eu procurei e... até mando para vocês depois, acho que é maior que 35 minutos fora do hospital, ou não... 35 a 40 e poucos minutos o tempo. Fora do hospital, geralmente são prognóstico, e não assistidas, né, não presenciadas, né, fora do hospital, não presenciado, que não teve um atendimento não testemunhado e que o atendimento não foi iniciado imediatamente. Isso. Mas realmente as intra-hospitalares, cada vez o prognóstico está melhor, independente do tempo, não se tem esse número. Eu acho que a gente está aprendendo a reanimar melhor também, né? Isso, e que os treinamentos, tudo que é preconizado. Graças a Helena! Né? Tudo que é preconizado, né? Treinamento, reanimação bem de alta qualidade faz a diferença, né? Então, isso está provado nos trabalhos, né? Então, a gente não tem que, esse paciente parou 20 minutos, né? A gente não sabe se o paciente foi bem atendido, né? Pode ter muita chance, né? E nada de doença de base também, né? Que não falou muito, tipo assim, o que te levou a parada, se foi isso ali, foi uma coisa, Enfim, cuidado é uniforme com todo mundo. Legal, gente. Leandra, muito obrigada. Sempre muito obrigada por virem. É incrível ver como tu consegue juntar tanta informação importante numa aula curta. Parabéns. Obrigada por todo mundo que participou. E depois obrigada. Então, para vocês. Um beijo. Até mais. Beijo, tchau, tchau. Boa noite, tchau, tchau. Boa noite. Tchau, gente.